No começo do século XX, ladrões de tumbas encontraram ao longo do rio Madalena, na Colômbia, uma sepultura que tem cerca de 1.500 anos. Dentro dela, descobriram centenas de estatuetas de ouro. Foram encontradas centenas desses objetos pequenos de ouro. Muitos deles têm como base o reino animal. 17 têm a aparência sinistra de aviões modernos. As asas estão presas na parte de baixo. Os pássaros têm as asas presas onde nós temos os ombros, bem aqui. Então, não existe formação no reino animal com a forma desses artefatos de Quimbaya. E, em 1996, 2 engenheiros pegaram alguns desses artefatos antigos, aumentaram para este tamanho, colocaram uma hélice, lançaram no ar e eles voaram. É possível que entre as estatuetas de Quimbaya encontradas na Colômbia estejam representações do que o povo hindu do outro lado do mundo descreveu como Vimanas? De novo esse assunto dos aviões da era pré-colombiana Stamp. Você já falou sobre isso no episódio 218. Mas você não ficou com aquela pontinha de vontade de mergulhar mais nesse oceano de mistérios, não? Eu não. Quer dizer, teve aquele lance da pirâmide de Chichén Itzá no fundo do mar, lá no Japão. Sei. Continua. Aquilo é uma coisa de outro mundo. O rei Pakal e a sua nave espacial. Realmente isso é um pouco desconcertante. Mas pensa Stamp. Se tinha avião, tinha que ter aeroporto. Você não vê aeroporto em nenhum sítio arqueológico. Tem certeza? Tenho. Eu nunca vi. Então olha para essa imagem. Tô aqui tentando entender o que isso significa. Onde fica isso? Em Nazca, no Peru. Algum povo antigo simplesmente aplanou uma montanha para construir o que para mim parece ser um aeroporto. E depois de nos surpreendermos com os gigantescos desenhos de animais, vemos estas longas linhas, algumas com quilômetros de comprimento. Qual a finalidade destas linhas perfeitas num deserto? Linhas ainda evidenciadas por um pó branco, feito de vidro moído como areia. Esse pó está lá desde que foram construídas, não foi colocado depois. Se compararmos estas linhas perfeitas com pistas de pouso de atuais aeronaves, podemos supor que teriam a mesma finalidade, pois não existiam estradas que começassem e terminassem bruscamente e pelo tamanho, não existiam carros ou nada movido a roda, já que não existiam rodas no local. Mas por que aquele local? Talvez, o fato daquela região preservar tão bem todas as fontes naturais possíveis, seria um local perfeito para coletar dados sobre o planeta. Recentemente especialistas conseguiriam reconstruir linhas parecidas e desenhos de animais com o tamanho similar e com ferramentas similares às que os povos possuíam naquela época. Mas ainda assim, na época quem iria ver dos céus, talvez os deuses em que eles acreditavam. Mas se formos mais fundo, veremos algo muito mais complexo do que as faixas e os desenhos de animais. Observando a cadeia de montanhas acima notamos que algo está faltando em algumas delas. Acima de algumas montanhas, existem as faixas como em toda a região, porém, reparem que para serem feitas as linhas, a montanha teve que ter seu cume removido ou literalmente cortado por completo, e ali construído as faixas. Todavia não se encontra em lugar algum, as rochas e a terra removida das montanhas. Como removeram parte das montanhas, toneladas de terra e rocha de montanhas com muitos metros de altura? E onde colocaram tudo o que removeram de lá? E depois de vermos tudo isso, qual a real finalidade de todas as faixas e os desenhos? O que eles imaginavam ou que descia nas faixas? Isso é de cair o cóccix da bunda. Stamp, cair o cóccix da bunda, que termo é esse, meu filho? Mas faça uma reflexão, Vanessa. Aquilo não pode ser normal.
mas não precisava usar esse termo não stamp. Então me fala o que você acha das estátuas olmecas. Os Olmecas, a mais antiga civilização da América, ocuparam uma área relativamente restrita de 18 mil quilômetros quadrados, no que hoje corresponde ao sul do México, nos estados de Veracruz e Tabasco. Estas imagens foram produzidas por eles, que precederam os maias. Me diz, você acha que estes rostos se assemelham com os dos nativos mesoamericanos? Não, parecem africanos. E estes, com que raça se parecem? Esses parecem chineses. No mesmo episódio 218 eu falei sobre a semelhança entre a serpente emplumada e o dragão chinês. E que ambas civilizações jogavam bola. E que ambas construíram pirâmides. E que rios de mercúrio foram encontradas no interior de pirâmides tanto lá, quanto cá. Então você não concorda que houve uma troca de informações entre as civilizações no México, no Japão, na China e na África? A arqueologia jamais vai admitir isso. Não importa. Os maias sabiam de algo que nós não sabemos. Nós não estamos acorrentados a fatos nem a sítios arqueológicos. Nós podemos olhar de cima. Fazer uma ligação entre um achado e outro. Viagem na maionese. Olhe para essa outra imagem. Essa é a venta estéreo. A representação da serpente emplumada. Mas me fala se você não consegue ver um astronauta ali. Consigo sim, perfeitamente. Ele está usando capacete e está segurando uma bolsa. Ele está segurando uma bolsa. O mesmo tipo de bolsa que os sumérios usavam. É verdade. E ele ainda está usando um relógio de pulso. E ele está usando um relógio de pulso. Veja você. Caramba, olha só isso. Agora, vamos partir do princípio de que a lenda de que os sumérios vieram ao Brasil seja verdadeira. Então a Pedra da Gávea realmente foi esculpida por eles. É uma possibilidade. Remota, mas é. E avançando mais ainda nesta perspectiva, será que a fênix no pão de açúcar também não pode ter sido entalhada por eles? Porque ela parece o número 7, mas às 12 horas se transforma numa fênix, a partir da praia de Botafofo. Mas tem um problema nisso. Os fenícios não representavam o número 7 como a nossa civilização ocidental. Como é que fica isso? Lembra da Pedra do Sol? Imagina se você iria me deixar esquecer. Eu falo sério. É claro que lembro. O que tem ela? Segundo uma teoria, ela pode ter sido esculpida sob orientação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Stamp, vai me desculpar. Isso aí é um pouco demais, sabia? Certo, ainda que não tenha sido ele, mas alguém orientou os astecas a fazerem. Tudo bem, aí eu aceito. Mas independente de qualquer coisa, quando eles esculpiram a Pedra do Sol, você acha que eles tinham a percepção do que estavam fazendo? No sentido amplo da mensagem, não tinham não. Isso também se aplica aos sumérios. Será que eles sabiam o que supostamente estavam fazendo no rio? Por que tem a questão do Morro dos Irmãos? A batalha entre os dois irmãos e os senhores do submundo. E se alguém os guiou a fazer o que supostamente fizeram, tal qual os astecas em relação à Pedra do Sol? Como se explica a real bandeira de Canaã que supostamente foi levada pelos sumérios? A bandeira do Brasil em Canaã, essa também é demais. Nossa, você viaja bonito. A navalha de Ocão, Vanessa. A navalha de Ocão. A navalha de Ocão é frequentemente resumida na frase: entidades não devem ser multiplicadas sem necessidade. Em outras palavras, se você tiver várias hipóteses ou soluções, a mais simples, aquela que requer menos suposições, deve ser a escolhida. Exatamente. E neste contexto, qual hipótese mais simples deve ser escolhida? Simples. O futebol é só uma desculpa. E o Botafofo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Kukulcán, o deus maia cuja representação mais famosa está no templo El Castillo, em Chichén Itzá? Aquele que é retratado como uma serpente emplumada que desceu para a terra do céu? Mas na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, as representações do deus Kukulcán não são meras representações de uma serpente voadora, como muitos arqueólogos convencionais acreditam, mas sim de um astronauta. E eles citam a presença de uma face humana, vista geralmente emergindo da boca da serpente, como a verdadeira representação de um astronauta de capacete pilotando uma espaçonave enorme, semelhante ao que é conhecido como Vimana na tradição hindu.